Gente, então vamos começar a 7ª edição do Diálogos para o Impacto. Eu sou o professor Gabriel Cardoso. Hoje eu estou vindo aqui com um chapéu de coordenador da pós-graduação em Impacto, Inovação e Empreendedorismo Social do UDF. Essa é uma série que nós criamos logo no início da quarentena e que buscamos, cada semana, trazer alguns temas que nós achamos relevantes para esse movimento de empreendedorismo social, de inovação social e de organizações que trabalham para o impacto social e ambiental positivo do Brasil. Nós já tivemos 6 edições, temas fantásticos aí que nós exploramos, e hoje chegamos na 7ª edição com o professor Rafael Machado. Bom, antes de apresentá-lo para vocês, eu queria falar que este evento, além de ser organizado pela pós-graduação em Impacto, Inovação e Empreendedorismo Social do DF, ele é apoiado pelo Impact Hub Brasília também. Então, o Impact Hub é um grande apoiador, um grande parceiro na realização desse evento. O Rafael, hoje, ele vai falar com o professor Rafael, vai falar hoje conosco sobre, o tema da fala dele é tendências em publicidade digital no pós-crise. Mas a gente até está brincando, porque como a gente ainda não saiu da crise, talvez ele já vai explorar o que pode ser adotado aqui para a crise. Bom, Rafael Machado é um criativo, mestre pela Universidade de Brasília, trabalhou no departamento de criação de grandes e premiadas agências de publicidade. É fundador do estúdio Inova 220, no qual presta consultoria sobre comunicação e faz planejamento de campanhas publicitárias. Ele é docente do UDF, no curso de Publicidade e Propaganda, é também docente do nosso curso de pós-graduação em uma disciplina e sonha em subir as maiores montanhas do mundo. Rafael vai expor durante 15, 20 minutos e depois a gente inicia o bate-papo. Fiquem à vontade para enviar suas perguntas. Vai lá, Rafael, com você. Grande professor Gabriel. Cara, muito obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês. Foi muito legal ter recebido esse convite. O trabalho que vocês estão fazendo é muito bom. O Impact e o Mude Você o Mundo aí, cara, são coisas que estou acompanhando muito vocês agora e abriu minha cabeça para muitas outras coisas também. E isso já foi um ensinamento muito grande, muito legal. Bom, tendências da publicidade digital. Cara, publicidade digital é um mistério da fé, assim, porque no final do ano passado, eu conversando com alguns criativos de publicidade, a gente já ficava que era um mundo que a gente ainda não conhecia muito bem. Por mais que a gente forçasse a barra a gente tenta produzir, fazer coisas, ainda ele é um mundo muito, muito estranho, muito vasto, né? E, de repente, pandemia, a maluquice ficou absurda no mundo digital. Muita coisa aconteceu nova, né? Do nada, digamos, as lives aí. E como a gente tem a capacidade criativa muito rápida, né? O ser humano realmente é um bicho incrível. Assim. Mas, para começar, eu queria falar que tem um nome que fala no digital o tempo todo. Eu uso o tempo todo a comunicação digital. Para mim, é o nome mais correto quando a gente vai falar numa parte mais ampla. Mas no digital, você escuta só o tal do marketing digital, né? Já queria no começo, para a gente começar a pensar que o marketing digital, se a gente for falar nisso, ele é muito mais vinculado ali num processo de lead, captação de lead, no processo que você vai fazer venda, em todo esse discurso que é muito mais voltado para o marketing, né? E isso inibe muita gente na hora de fazer uma comunicação nas redes sociais e tudo isso, e acha que tem que ser um profissional de marketing para atuar lá, né? E, cara, não é isso, porque antes de falar sobre marketing ou coisa do tipo, a gente tem que pensar que é uma comunicação que você faz no meio digital. Comunicação é amplo demais, então um antropólogo pode falar, um médico pode falar, todo mundo tem a condição de falar sobre comunicação e expor do jeito que se acha melhor, né? Então, quando a gente na publicidade está fazendo uma campanha, né, planejando uma campanha publicitária, a gente vai, que a gente chama de agredir, né, a gente vai para dentro de todos os canais de comunicação, justamente porque não é fazer o marketing digital necessariamente, é fazer a comunicação, né? Então, isso são pontos, assim, claro que o marketing está lá envolvido muitas vezes na hora do vamos ver das vendas, aí vem captação de lead, realmente, lugar de conversão, todo esse processo, mas, cara, muito que a gente tem que falar, ainda mais para quem vai abrir aí algum projeto, que a comunicação do negócio que você está fazendo, cara, tem que ser muito bem pensado como comunicação, como falar com pessoas.
Bom, eu vou falar para vocês do que acontece das marcas grandes, que a gente tem que se apoiar muitas vezes, olhar como referência, né? Até chegar ali no empreendedor individual, micro, pequeno empreendedor, que seja. Mas as marcas hoje estão tendo que inovar, né? Isso falando aqui na crise, inclusive, né? Já estava acontecendo esse processo. Na crise, elas se inovaram no sentido de se posicionar no mundo social. Isso as marcas estão tendo que fazer, e não é porque elas querem que chegou a hora delas inovarem assim, não, é uma exigência nossa. As pessoas, os consumidores, estão exigindo posicionamentos de marca cada vez com mais propósito. Então, a gente está levando para esse mundo de comunicação hoje esse processo de ter muito mais propósito nas coisas, né? Hoje, inclusive, nem estava aqui para falar para vocês, mas agora há pouco eu vi uma pesquisa que saiu da ESPM no Rio, das marcas mais lembradas positivamente, principalmente agora durante a crise, e das marcas mais lembradas negativamente. Vou falar a marca. Positivamente foi a Magalu, que realmente está fazendo um trabalho muito interessante. Essa semana ela lançou aquela campanha dela que está a Magalu segurando uma plaquinha. Vocês devem ter visto que ela diz que vá no nosso aplicativo, finja que você está fazendo uma compra, lá tem um botão de denunciar caso alguém esteja te maltratando, né? Mulher está sendo maltratada pelo marido, tem um botão de denúncia. Isso é muito interessante, porque a internet caiu em cima positivamente com a Magalu, defendendo, falando essa marca me representa, que foi muito interessante. A Magalu teve 5 milhões de comentários nesse post, uma coisa absurda. E negativamente apareceu a marca Madeiro, porque no começo da crise, o dono do Madeiro veio falar que, cara, vamos tocar o barco mesmo assim, vão morrer pessoas, mas é assim mesmo. Isso gerou um propósito negativo demais, as pessoas não gostaram, os consumidores. E é interessante porque Madeiro vinha numa proposta muito boa. Eu usava Madeiro nas minhas aulas como referência, com a propaganda dele dizendo que o hambúrguer do Madeiro faz o mundo melhor e o Madeiro faz o melhor hambúrguer do mundo, né? Ele faz essa brincadeira. Porém, ele teve essa atitude e já repercutiu muito negativamente para a marca. Então, esse posicionamento de marca está sendo extremamente exigido, na verdade, por todos. E as marcas que estão se posicionando mais forte sobre isso, elas são as que mais estão tendo visibilidade positiva, porque o consumo da internet aumentou muito, né? Todo mundo em casa, mais home office, então a gente está participando ainda mais. O Brasil sempre participou muito das questões de internet, então participando ainda mais. E vendo a atitude, a gente está esperando por atitudes interessantes das marcas. A gente está esperando por isso. Bom, não é novidade, já faz um tempo que as marcas estão enfrentando vários processos assim para tentar aparecer mais, mostrar mais, né? Vou falar do mundo mais capitalista um pouco, para depois a gente falar um pouco mais de impacto, mas teve um exemplo da Nike, acho que foi em 2018, que ela ganhou o Grand Prix, né, no Festival de Cannes, o Oscar da propaganda, que foi uma ideia genial. Lá atrás, não sei se vocês lembram, o governo de São Paulo, não lembro se foi a Prefeitura de São Paulo, foi o governo de São Paulo, que criaram lá um decreto que eles estavam pintando os muros da cidade de cinza. São Paulo é uma cidade que é muito forte na sua comunidade do grafite, né? A galera que faz arte urbana faz parte do conceito da cidade, a arte urbana. E aí eles estavam pintando de cinza as artes incríveis, os gêmeos, né? Tantos profissionais do grafite ali, tanto artistas, né? Que embelezavam a cidade. E a prefeitura pintou de cinza. Isso gerou uma reviravolta muito grande nesse mundo da galera do rap, da galera das comunidades que defendem grafite, todo mundo se revoltou sobre isso. E a Nike aproveitou esse momento para fazer o lançamento do tênis dela. Acho que era o Air Max, que é um tênis muito famoso nos Estados Unidos, que ela queria lançar no Brasil. Aproveitou do momento, criou ali uma proposta incrível, que foi a Nike convidou todos os mesmos profissionais que tiveram as paredes apagadas, né, o seu trabalho apagado, e ela falou: Gêmeos, você vai pintar essa parede, esse muro, tá aqui tudo que você precisa, só quero que tenha o meu tênis lá. E aí a brincadeira era o seguinte: em um muro tinha o Nike azul, no muro, num bairro Jardins, no outro bairro lá longe tinha a opção do tênis rosa, em outro bairro o amarelo. E a brincadeira era, você só conseguia comprar o tênis se você encontrasse pelo grafite a localização, aí por geolocalização no seu celular, você abria a opção de você comprar o tênis, você fazendo isso, né? Vendeu tudo em um dia, né? Tudo que eles trouxeram para o Brasil vendeu só em São Paulo em um dia com essa ação. Porém, além disso,
a comunidade do grafite e a comunidade da arte urbana foi em cima da Nike, né, endeusando a marca, falando que ela representou. E, por acaso, pode ter ajudado, pode ser que seja o acaso, mas, enfim, o tribunal já estava analisando isso em São Paulo, julgou a inconstitucionalidade, e a Nike se vangloriou dizendo que derrubou um governo, né, com uma ação em prol da sociedade. Bom, só mais um exemplo que já tem tempo que tem esse processo de desenvolvimento, né, que as pessoas, a gente tem que entender, a galera da TI chama a internet que a grande rede de computadores, né? Mas a internet é a grande rede de pessoas, né? As redes sociais, então, grande rede de pessoas. Então, a gente precisa pensar agora, durante a crise, depois que a gente está transmitindo conteúdo das nossas ações para pessoas, no ser humano, né? Então, pessoas estão em suas redes sociais hoje. E, professor Gabriel, olha só que interessante. Todo mundo é um professor em potencial. Todo mundo. E todo mundo necessita aprender. E a gente começa a fazer agora, mais do que nunca, a produzir conteúdo, que é a coisa mais importante que tem na internet. Bill Gates falava isso no final dos anos 80. Ele dizia, olha, a internet, o dinheiro da internet, o valor da internet está em conteúdo. E hoje é o que a gente espera, a produção de conteúdo. Então, assim, para pequenos empresários, para você que está entrando no processo, você está pensando na dúvida do seu Instagram, em fazer... Claro que depois você vai partir para o marketing e vender o que você pretende, eu não sei. Mas o conteúdo é o grande tchan de tudo que a gente faz. E aí a gente fica vendo na internet, assim, como melhorar o nosso marketing digital. Isso aparece para a gente 7 dicas, 10 dicas de marketing, isso parece tudo tempo para a gente quando a gente começa a pesquisar sobre isso. O fato é que o conteúdo é muito interessante quando a gente começa, a gente tem que botar no nosso coração isso, que se você precisa gerar conteúdo hoje, não tem condições. Hoje em dia, você precisa estar na internet para poder vender, é fato. É legal que você esteja lá sempre, escolhendo, indico até, de verdade, mais do que uma rede, né? É muito ruim você querer ficar só no Instagram, não funciona. Você precisa estar muito mais do que isso. Precisa ter site, você precisa ter um desenvolvimento maior. É um trabalhão de verdade, mas você precisa sim produzir conteúdo. É quando você chega e pensa, por que eu vou produzir um conteúdo e a pessoa vai perder o tempo da vida dela vendo esse conteúdo? Esse conteúdo logo precisa ser um conteúdo de verdade, um conteúdo que mude um pouco a vida das pessoas. Não estou falando para você criar um conteúdo super difícil, super complexo, mas um conteúdo que possa agregar valor para alguém. Pode ser uma coisa super simples, pode ser uma situação motivacional, você pode mostrar que as pessoas são frágeis, você pode mostrar que você superou alguma coisa, ou você pode realmente trazer um conteúdo que ensine, né? Ensine a fazer. Então, a internet hoje está um mundo de pessoas que ensinam e pessoas que aprendem. Se a gente começar a desenvolver isso, eu indico até que você, com a sua marca, você que está ouvindo com a sua marca, você pense nisso de verdade, num conteúdo que faça sentido para quem está do outro lado. Porque não se trata mais de produto ou serviço, se trata de pessoas. Não que antigamente não se tratasse, mas a internet, aliás, a comunicação era feita muito mais no produto e serviço. Hoje, ela é muito mais voltada para pessoas. Então, tem que se ligar que a pessoa que se envolve com a sua marca, ela tende a agregar muito mais valor aí para ela, sua marca agrega valor para ela, e ela consegue converter aí, né? Você consegue converter suas vendas com ela. Com certeza, as vendas da Magalu vão disparar, pelo menos, no mínimo, a galera visitando o site e as redes sociais da Magalu, que teve um crescimento absurdo nos últimos dias por conta de ações positivas, né? Ações interessantes aí. Você vê que tudo depende. Eu falei de Magalu, falei de Nike, falei de tudo, e uma vez eu estava dando um exemplo parecido, e uma pessoa falou, tá, mas eu tenho uma loja de celular, o que é que eu faço? A Magalu vende várias coisas, né? Mas beleza, você tem uma loja de celular, que seria interessante você fazer que impactasse pessoas, que fosse legal para pessoas. Por exemplo, a sua loja, o que você faz para vender celular, você podia, por exemplo, ser um grande defensor do combate a fake news. Todas as ações das suas vendas de celulares, você podia agregar isso a um combate a fake news, por exemplo. Você toma, eu estou te entregando aqui um produto que ele vai fazer você se comunicar e se liga. Vamos combater essa coisa agressiva que é a fake news, esse negócio de a gente passar coisas pelo Instagram. Um exemplo qualquer, né?
Outro exemplo, você é um advogado, né? Tive essa experiência com um advogado que tem alguns problemas com a comunicação por conta do OAB, né? Tem todas as regras, ele, advogado, médicos, eu entendo, mas ainda assim você pode muito bem criar conteúdo para as pessoas e esse conteúdo automaticamente coloca uma autoridade sobre o assunto e isso automaticamente converte em vendas, converte em contratos, né? Não tem como você não aparecer, você sendo ali, você mostrando conteúdo interessante, fazendo a sua comunicação ali forte, né? Então, e vamos supor, professor Gabriel, que você é um advogado e você defende a causa da violência, né, contra a mulher, né? Então, você é um defensor da posicionamento da mulher enquanto vítima, né? Então, o que você faz? Por exemplo, né, nas suas redes sociais, você começa a ensinar sobre os direitos que a mulher tem, sobre os lugares que ela pode recorrer caso aconteça alguma coisa dessa, como ela poderia proceder. E aí, vamos supor, você junta com psicólogos também para produzir conteúdo para você numa live ou coisa do tipo, para como, né, isso funciona. Você está entregando informação extremamente importante. Essas pessoas automaticamente vão sentir confiança no seu trabalho, vão te procurar como um advogado. É uma via de mão dupla, né, que a gente entrega um conteúdo que conforta, que interessa e automaticamente você tem ali o recebimento disso, né? Por mais que as pessoas hoje tentem, muitos chegam, hoje mesmo, 3 pessoas me mandam mensagem, poxa, como é que eu faço para vender? Como é que eu faço, o que eu faço para que as pessoas, eu quero fazer anúncio, e aí você vende o que? Eu vendo bijuteria. Cara, você precisa que, no mínimo, as pessoas que estão perto de você saibam o que você faz. Você não precisa pensar em Brasília toda. Você pode pensar na sua região ali, o que acontece com aquilo, começar a criar um tipo de comunicação para aquilo. Eu dei um exemplo para ela podia, por exemplo, usar modelos de pessoas que são minorias, que são defensoras de grupos de minorias, para que elas possam se sentir mais confortáveis com aquilo. Você aparece no nicho e acaba que você fica ajudando o outro processo. Então, assim, a gente tem que pensar que hoje a gente consegue abarcar um monte de coisa interessante na internet. A tendência para o futuro é totalmente, quando a gente fala em sustentabilidade, pessoas, propósitos, impacto. Não tem como você pensar. Se antigamente a gente ficava naquela, minha empresa é sustentável ou não, acabou. A sua empresa tem que ter no mínimo a decência de, por exemplo, não usar o copo descartável. E a gente, como consumidor, deve chegar nos locais e avisar, ó, né, ruim. Ou então simplesmente, cara, não é uma empresa que me representa. Então, a gente tem que ficar ligado com todo o processo. Sabe aquele plano de negócio que a gente aprende a fazer lá em todos os cursos que faz do mundo, né? CNI, Senai, qualquer coisa. Você vai montar a empresa, tem que fazer um plano de negócio. E a preocupação lá em você fazer, em ver custo, né? Que é importante pra caramba. Você nicho o seu mercado, que é importante pra caramba. E a parte, ó, defesa, tem que pensar em sustentabilidade, tem que estar no teu plano de negócio. Você tem que pensar em algo que vai realmente impactar pessoas, fazer coisas positivas, independente do seu negócio. Para o futuro agora, né? Que 2020, que mês que a gente está, meio do ano de 2020, cara, agora, você tem que pensar no impacto que você vai representar na sua empresa, por menor que você consiga, mas tem que estar no seu plano. Ser uma empresa que vá defender o meio ambiente de alguma forma, você tem que vestir essa camisa pelo bem de todos e sempre, sempre, sempre trabalhar com propósito e para as pessoas. O conteúdo que você vai gerar no meio digital tem que ser para esse público. O público que você vai atingir, a forma que você vai falar, tem que ser uma forma que todo mundo se interesse. Os exemplos das marcas que eu dei aí, marcas gigantes, estão fazendo ações em prol da sociedade e a sociedade gosta. Claro que tem a parte do lucro, tem tudo isso, está no mundo capitalista. Agora, se a gente conseguir começar a combater na própria internet tudo que algumas empresas vêm fazendo que soam ruim, elas sentem isso, sentem como no bolso. Quando o consumidor se nega por conta de uma postura, né, tudo confunde. Vou dar só mais um exemplo que eu vi e eu fotografei isso e depois saiu das redes sociais, quando um lutador de UFC super famoso, não sei se está ao vivo, não sei, mas um lutador de UFC super famoso, bem no começo da pandemia, a gente tinha uns 20 dias, sei lá, estava todo mundo ainda muito ansioso, ele, com seus 4 milhões de seguidores, ele foi criticar a marca Decathlon, porque a marca Decathlon não tinha entregado alguma coisa que ele tinha comprado, né?
E ele foi muito grosso na postagem dele. E ele é um grande influenciador, né? São 4 milhões de seguidores. E os comentários das pessoas foi o seguinte: campeão, vamos relevar, né? Estamos no meio da pandemia. Aí outros falaram assim: pô, campeão, você é um influenciador, você acha que realmente esse é um ponto para a gente se preocupar agora, numa entrega de alguma roupa, né? Uma entrega de alguma coisa? Cara, foi uma chuva de gente protegendo a marca Decathlon de quem criticou, e a marca Decathlon respondeu, falou: não se preocupe, a gente está fazendo de tudo, mas nós estamos reduzidos, nós estamos nos adaptando e tudo mais. E talvez por vergonha, não sei, no outro dia esse post foi apagado, mas eu achei incrível que as pessoas, nesse influenciador que eles tanto gostam, fizeram questão de parar e defender uma marca que é famosa por promover ações, uma marca que é muito quista, né, por um público que é o público outdoor, o público do esporte, é uma marca que faz ações interessantes. E a galera começou a defender ela em prol do influencer, né? Eu achei isso fantástico no sentido da gente estar de olho, o consumidor está de olho. Por isso a gente não pode se negar. Então, a tendência total da realidade agora é se preocupar com pessoas, inclusive no mundo digital. Toda a sua campanha deve ser pensada nesse sentido aí. E a sua empresa toda já formulada previamente, e independente do que você venda, e caminhar nesse percurso aí, eu tenho certeza que vai ser muito mais interessante para você e o retorno vai ser muito melhor, né? Talvez não maior no começo, empresa é empresa, enfim, mas vai ser um retorno melhor, né? Você tendo essas premissas, né, no seu contexto aí. Perfeito, Rafael. Eu estou com algumas perguntas aqui. Vou começar a jogar para você. Agradecer, aproveitar mais uma vez, agradecer o Lenilson, que é o nosso intérprete aqui hoje. Ele é intérprete lá do DF, né? O DF tem um comitê de acessibilidade, ou seja, uma instituição muito preocupada com essa questão. Ele faz parte da instituição, do Centro Universitário DF, e por isso ele está aqui conosco também, contribuindo com esse nosso webinar de hoje. Rafael, eu gostei muito assim dessa perspectiva de abordar não somente o marketing, não somente a publicidade, mas você tratar a comunicação de uma organização. E a gente poderia até expandir, né? Não só a comunicação externa, mas a comunicação interna. Mas vamos falar dessa comunicação para fora, né? Em que ela se comunica com o mundo que está além dos muros da organização. Porque eu acho que essa é uma visão moderna hoje de qualquer tipo para qualquer tipo de análise, para qualquer tipo de decisão, uma visão mais ampla e não fragmentada das atividades, né? A gente tem visto no Brasil uma discussão fragmentada que não existe, né? Economia versus saúde, não existe. Não tem como se analisar uma coisa ou outra, né? Você tem que analisar o todo. As análises inteligentes, hoje em dia, são análises que são sistêmicas. Você analisa diversos sistemas e as suas relações entre si. E eu acho que assim também deve ser como comunicação. Rafael, se você puder só desligar o seu microfone, que eu acho que está voltando o meu áudio. Ótimo. E eu acho que foi o que você colocou, né? Assim tem que ser como a comunicação. É algo mais amplo, né? Muito mais amplo. E nesse meio digital, a gente vê algumas coisas que são realmente muito, muito saudáveis, enquanto a partir da gente vê algumas coisas que não são tão saudáveis, né? Comunicação é um desafio para o ser humano, né? Se a nossa comunicação individual já é um grande desafio, inclusive esse é o tema que a gente vai abordar no próximo Diálogos para o Impacto, comunicação consciente, numa perspectiva individual. Imagina para uma organização que fala ao mesmo tempo para muitas pessoas, né? Às vezes a gente tem dificuldade de compartilhar, de dividir uma informação para uma pessoa só, porque normalmente a gente pressupõe que a pessoa já entendeu, a gente já imagina que ela já compreendeu, enfim, e tem os ruídos, tem uma série de questões aí que dificultam. Então, eu vejo isso como um grande desafio realmente para as organizações. Se para essas organizações grandes isso é difícil, Rafael, aí eu chego ao ponto, né? A primeira pergunta. O que dirá para o pequeno empreendedor? Né? O pequeno empreendedor que hoje ele tem, vou colocar 2 casos aqui. Primeiro, um pequeno empreendedor que já trabalhava antes da epidemia e que teve o seu negócio assolado pela quarentena.
e hoje está em isolamento, sem muito saber o que fazer. A pergunta é, como ele começa na comunicação digital? E a outra é bem alinhada. O empreendedor que perdeu o emprego, às vezes, nessa situação toda, e se tornou um empreendedor por necessidade, ou seja, vai ter que empreender, não tem tanto conhecimento do campo de empreendedorismo, e também a pergunta é, como ele começa a desenvolver uma comunicação digital? Esses dois casos, assim, quais são os primeiros passos que você, como especialista, recomendaria para esses dois personagens? Beleza, professor. Obrigado pela pergunta. O Lenilson, obrigado, viu, cara? Show de bola você estar aqui. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, você deixou muito melhor, né, nossa comunicação, inclusive. Professor, vamos lá. Análise do todo é muito difícil mesmo quando a gente vai criar campanha, a gente começa a analisar tudo que a gente pode visualizar de coisas ruins. A gente vai usar uma palavra e fala, nossa, não pode, cara, que palavra é essa? No brainstorm é uma confusão, assim, a gente, não isso, não, vamos suavizar, não pode, então vamos ser agressivos, porque é um cuidado danado, porque pode sim dar muito ruído, né, e fatalmente, né, vai acontecer. A gente chama da internet, ela é muito fria para algumas coisas, muito quente para outras coisas, né? Tem uma frieza na internet, mas também se você pisa no calo de alguém, ela vira, né? A coisa fica quente, todo mundo começa a falar, então você tem que ter muito cuidado com as palavras. O jogo da palavra é muito importante, saber lidar muito bem com todos os sinônimos, com todas as palavras. É uma arte que a gente tem que conhecer nossa língua portuguesa para conseguir falar ali uma parte interessante. E aí as duas perguntas suas são realmente... Eu vou te dar um exemplo de uma empresa que tinha dado um certo problema e voltou, que foi uma empresa que ela queria vender carne, ela queria que você fosse até ela para fazer o seu churrasco, e você mandava uma foto da sua churrasqueira e ela preparava o churrasco perfeito para você, de acordo com a sua churrasqueira, você só chega, pega a carne e leva para casa. Uma ideia muito legal, começou a dar certo. Como a gente está aqui em Brasília, essa empresa nasceu na Asa Norte e ela começou a fazer isso tentando ali na Asa Norte. Bom, a Asa Norte não tem muita gente que faz churrasco porque é muito prédio, né? Então a primeira dica foi, peraí, vamos agilizar a nossa geografia. E aconteceu a pandemia e as pessoas começaram a ficar em casa. Então a gente falou, peraí, vamos analisar um processo. Onde em Brasília tem mais casas, onde as pessoas têm mais churrasqueira. Então a gente analisou que os condomínios em volta de Sobradinho tinham um número muito grande de casas e as pessoas estando em casa pela pandemia, elas iam passar o seu churrasco ali mesmo que sozinho. Então o volume seria menor de carne, mas ela teria uma distribuição muito grande. Atacamos isso aí e deu muito certo. Assim como alguns restaurantes que começaram a vender, restaurantes bons, começaram a vender o dobro, né? Isso aconteceu em vários lugares. Aqui em Brasília teve muita gente que fez, eu achei muito bom, que eu mesmo comprei num restaurante que eu amo demais, que eu comprei um voucher de 200, quando a pandemia acabar eu vou usar o dobro, porque eles poderiam pagar, enfim, tudo isso tem que usar tanto da criatividade para você se adaptar. Minha empresa aconteceu a mesma coisa, minha empresa física teve que fechar as portas, porque era um lugar de estudo, e eu não suportaria, eu tive que mudar, migrar automaticamente. E eu, em 7 dias, no 7º dia que o Ibanez fechou Brasília, eu já estava entregando a minha sala. E todo mundo falava para mim, calma, cara, calma, não é assim, não vamos assim. Em 15 dias eu tinha vendido todas as minhas máquinas, porque eu comecei, se a galera tiver crise depois, não vou vender minhas máquinas. Eu tenho que vender agora. E a galera tá indo agora trabalhar em casa, eles vão querer minhas máquinas. E também eu fiquei naquela função, fiz vários trabalhos aqui e eu vi que na volta eles iam demorar para voltar. Então eu ia perder muitos meses. Eu preferi entregar, eu acho que eu fiz muito certo. Então, assim, para quem está nesse caminho, é muita criatividade você pensar no que a pessoa quer, o que a pessoa precisa e como você vai partir disso. Você que já é um empreendedor e foi impactado pelo Covid, né? Como você pode facilitar a vida de você. Só um outro exemplo desse, rapidinho, que eu fiz aqui para um açaí. O açaí falou, fudeu, não estou vendendo nada, o que eu faço, meu Deus do céu? Vamos pensar. Primeira coisa, entrega 50 açaís para seus amigos, não precisa ser longe, seus amigos mesmo. E fala para eles assim, o açaí une as pessoas. Então, faça a união de uma comida e com açaí, qualquer comida. Tipo salgadinho e açaí, tipo amendoim com açaí. E posta na rede social que o açaí misturado com qualquer coisa é muito bom, porque o açaí une a gente.
50 amigos seus fizerem isso, muitas pessoas vão ver. E aqui em Sobradinho, o que ele fez? Ele estava aqui em Sobradinho, a gente pegou os motoboys da cidade, falou, motoboy do iFood, você está entregando iFood de qualquer coisa, né? Tipo sushi. Aí deu um cartãozinho avisando do delivery do açaí para ele. Tipo, ele ia entregar para o iFood, mas ele entregava o cartão do açaí na sequência. E aí a gente bombou a região aqui dos amigos, cada um com 800 seguidores, foram 50, cara. A gente alcançou muita gente e ele começou a vender muito mais, né? Então a gente começou a perceber, nossa, vamos fazer. Hoje em dia tudo é instagramável. Então o que você puder fazer para que o seu Instagram, as pessoas te marquem, você possa fazer que eles fiquem curiosos para saber o que é, funciona demais. Agora, como a pessoa que nunca empreendeu, né, vai se colocar no mercado, é um desafio. Ser um empreendedor é um desafio diário absurdo, né? A gente mata 2 leões, né? Porque um é pouco. E aí, quando a pessoa teve isso e vai começar na rede social, bom, você tem que mapear ali o seu público. Quando a gente fala em nichar mercado, o que é um nicho de mercado? É porque você consegue diminuir mais o público-alvo, você consegue acertar ele de uma forma melhor. Então, quanto mais você tiver um conteúdo que você consiga encontrar um nicho, assim, ele é mais interessante. Por isso que a gente acha, por exemplo, você vai começar a vender camiseta. Imagina, vou fabricar camiseta. Quantas fábricas de camiseta tem em Brasília, meu Deus? 1.900.000, imagina no mundo. Como você vai entrar diferente sobre isso? Você tem que procurar um público. De repente, você pega o público. Cara, o público plus size é um público que tem menos camiseta disponível. Eu vou para cima deles porque eu acho que assim é melhor. Você faz uma estampa interessante e você vai naquele público. A partir daquele momento, vai criar conteúdo para esse público específico. Você precisa estudar muito, cara, o que essa galera gosta, como que eles estão, como que é o posicionamento disso. E digo mais, se você, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui agora de puro brainstorm. Se for um modelo plus size, por exemplo, você tem que entender todos os anseios deles sobre o cirúrgico ou pós, ou como eles se sentem bem. E aí é legal sempre conversar com um psicólogo, com algum profissional dessa, para te ajudar. Eu adoro conversar com os colegas psicólogos. Toda vez que eu tenho uma campanha em mente, eu falo, cara, sobre esse assunto. Eu estudei 5 anos de psicanálise para tentar entender essas coisas. Eu adoro, sempre volto, dou uma volta sobre desejo, sobre sintomas, sobre tudo, para entender mais as pessoas. Então, quanto mais você que está começando agora, você precisa entender com quem você vai falar, cara. E é assim, perguntando mesmo. Se você nichou e tem uma galera, por exemplo, eu vou falar só com o público feminino, que é um público defensor das mulheres, mais relativo ao feminismo. Cara, você vai estudar isso muito. Só para entender o público, para você conseguir falar a língua deles legal, atingir ali o que eles querem e eles gostarem mais de você. Agora, não, só quero vender, cara, só quero vender. Porque eu sempre, como para falar de comunicação, eu mostro o caminho para falar de comunicação, né? Agora vai vender, vai vender. Então, faz o trabalho aí que a galera faz na internet normal. De lead, entrega uma pílula para alguém fazer um cadastro. Tem sites que fazem isso para você, inclusive fácil. Nunca é fácil. Ele faz de uma forma um pouco mais fácil do que outros. Entrega as coisas gratuitas para você ter lead, para você entregar. Nossa, é uma bombinha, hein? Minha cidade não é perigosa. Uma explosão aqui. Mas, se for pequeno ainda, hoje em dia a coisa mais legal do mundo é o WhatsApp. Pode ter certeza. Se você, quanto mais número você tiver, o WhatsApp de todo mundo que está à sua volta, cara, é fantástico você fazer informações pelo WhatsApp. E aí entrega coisas que sejam realmente legais para todo mundo, né? Eu fiz um WhatsApp para teste, eu criei um grupo que eu ia falar sobre comunicação e dar dicas sobre estratégia para ver como é que funcionava. Rapidamente, centenas de pessoas entraram no grupo, entreguei bastante coisa durante um mês e migrei a galera para o meu canal do YouTube. Funciona. Você precisa criar seu grupo do WhatsApp, mostrar o que você faz e ali na sua comunidade você consegue vender, né? E você vai aumentando. Como foi genérico, eu botei genérico também a resposta, né? Não, perfeito, mas ficou claro. E tem outras perguntas aqui. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui com qual que eu começo. Bom, a questão de criar conteúdo é uma questão, acho que realmente é fundamental, né? Você tem que... Aliás, antes de eu fazer a pergunta, só amarrar o que você falou. Então, talvez as 2 dicas assim mais fortes que eu tirei da sua fala foi, bom, primeiro, a competência que o empreendedor tem que ter. Ele tem que ter a capacidade de compreender quem é o beneficiário da ação dele,
quem é o cliente dele ou quem é o consumidor dele, entender com profundidade quais são os desejos, as necessidades e as dores dessa pessoa. Então, essa seria uma primeira competência, essa capacidade de conhecer. E a segunda, eu acho que também ficou claro, que é ser criativo, né? A capacidade de buscar novas vias, evitar as vias congestionadas, que está todo mundo andando, caminhando, e buscar novas vias. É isso mesmo, Rafael? Perfeito, professor. Criatividade hoje é tudo para todas as áreas, né? Imagina nessa de empreendedorismo, né? Então você tem que ter umas sacadas. Indico, inclusive, a galera a ver muita referência, né? Depois, no final, eu vou dar até uns canais de referência para as pessoas que quiserem ver, que é muito bom você ver o que as pessoas estão fazendo no mundo e você adapta, né? Criatividade, normalmente, aí pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E realmente entender o público-alvo não tem como fugir disso. Se você não entender a linguagem que você precisa falar, você não consegue comunicar, né? Você tem que dar uma sacada ali para quem você vai vender. Tem que saber realmente as angústias dele para você suprir essas angústias. Perfeito. Então, agora retomando a pergunta sobre conteúdo, né? Então, realmente, essa questão de conteúdo é fundamental, né? Você produzir conteúdo do campo que você atua, no caso dos empreendedores sociais, dos empreendedores de impacto, produzirem conteúdo relevante sobre o problema que eles estão buscando resolver, sobre as soluções possíveis para aquele problema, sobre as dores que as pessoas que têm aquele problema enfrentam, né? As dores sociais. Isso, ok, eu acho que isso é uma dica muito importante, mas o que eu quero saber é o seguinte: como lidar com esse excesso? E isso é uma pergunta difícil para quem produz conteúdo, hein, Rafael? Como lidar com esse excesso de conteúdo hoje que está disponível na internet? Como que o empreendedor vai conseguir se destacar ou aparecer diante dessa maremoto de conteúdo e que agora na pandemia, como você falou, todos somos professores, e explodiu, né? Porque aí a gente passou a produzir muito mais conteúdo, as pessoas que não produziam passaram a produzir e hoje a gente tem um volume enorme. Então a pergunta é, como que o pequeno empreendedor, o empreendedor social, consegue, além de, lógico, criar um produto relevante, um conteúdo relevante, como que ele consegue aparecer diante desse mar de conteúdo que nós temos hoje? Nossa, professor, essa é uma pergunta excelente que eu fico toda vez pensando nela. Toda vez que eu vou tomar banho, eu fico nela. Como produzir o conteúdo diferente? Que é um mistério da fé, né? Porque, assim, realmente, nós estamos num mundo... A gente até brincou no meu podcast, na último podcast, eu falei com o criativo também, né? O Duda, e ele falou uma coisa exatamente. Antigamente, os criativos, eles ficavam famosos, assim, porque eles tinham... A gente brincou que eles tinham um Super Bowl por dia, né? Tipo, você colocava na TV, todo mundo via. Porque você só tinha TV, você assistia Globo, você assistia novela, você assistia Jornal Nacional, você assistia o Fantástico. Então você botava lá, todo mundo via, era um Super Bowl. Agora informação demais toda hora. Na internet, então, vixe Maria. Então uma coisa que eu acho importante é entender qual rede social que você está usando. Porque assim, dependendo do seu negócio, o Instagram, ele tem uma confusão, ele tem muita gente na sua frente. Porque você vai brigar com a audiência de quem? Do Neymar dançando, né? Daquela moça marombeira mostrando as pernas. Você vai ter um monte de coisas lá que são mais interessantes do seu conteúdo, porque é um conteúdo que a galera vai olhar no Instagram aqui, dar uma voltinha e ir embora. Então, assim, você precisa entender qual rede social o seu negócio funciona melhor, quais redes sociais funcionam melhor. Você tem que ver isso. Às vezes o LinkedIn é muito interessante para um propósito, às vezes o YouTube é melhor. Porque uma galera erra muito quando eles querem fazer vídeos muito grandes para o WhatsApp, colocam no IGTV. O IGTV não deu muito certo até hoje. Acredito muito porque o Instagram ensinou a gente a ver rapidão, né? Tanto é que ele botou 1 minuto, é rapidão. Então você não tem paciência porque você foi educado pelo próprio programa, pelo próprio aplicativo. A gente não tem paciência, a gente passa, que a gente quer ver, né, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Então, você bota um conteúdo grande lá, muito difícil as pessoas olharem, que eles estão, naquele momento, eles estão preparados para uma coisa rápida. Então, o conteúdo melhor, onde é melhor? No YouTube, porque quando você senta no computador e sabe que você vai para o YouTube, você automaticamente está preparado para vídeos maiores. O YouTube tem essa característica, você senta e faz isso para vídeos maiores. Hoje em dia, eu acho que o blog é sensacional, continua sendo a ferramenta que eu mais defendo, internet e blog, porque busca, o search, independente do seu negócio, eu tô
fazendo consultoria para uma empresa de carro, estética de carro de luxo. Gente, vocês não estão produzindo nada. Então, os caras criaram os copywriters, aí pagaram um monte de copywriter para fazer um monte de conteúdo legal, e agora vão fazer uma sequência no blog com um monte de informação para que a pessoa, como fazer um polimento e tal, tá lá, aparece. Então, o blog, você criar conteúdo relevante para um blog, ajuda muito. E o que você faz? Você faz o caminho todo do inbound marketing, né? Porque o Instagram, ele não é unicamente, ele é a ferramenta, a gente tem que usar ele como uma atração para outros lugares. Então, veja, se o seu conteúdo é melhor, aloca melhor ele no YouTube, você usa o Instagram para levar a informação lá para o YouTube. Então, você pode fazer promoções para levar para o seu canal, você faz promoções para levar para o seu site, isso é comum. No Instagram hoje, você não cresce sozinho mais, é muito difícil. Até brinquei em outra live. Ou você é amigo do Neymar, ou você ganha um Big Brother, ou você faz muito post por dia para você crescer organicamente. Você precisa promover, você precisa trabalhar com influenciadores. Então, assim, tem um mar de informações? Tem. Mas se você nichou, eu sempre falo para usar influenciadores digitais. Eles são profissionais de produção de conteúdo para o Instagram. Eles vão adaptar a sua marca. Se você pegar um influenciador profissional de verdade, né, correto? Ele vai ali botar a audiência dele para entendendo quem é você durante um mês, para depois dizer quem é você, tratar com você. Um influenciador, 2, 3, você começa a atrair mais as pessoas para o seu conteúdo relevante que você está criando, né? Mas o blog é extremamente importante, um site para converter é extremamente importante. Eu acho que para começar no digital tem que começar pelo menos com um Instagram, que hoje em dia complica, o seu WhatsApp, que vai ser, pelo menos para as pessoas falarem com você diretamente, o site com as informações de blog. Sinto muito, mas é um pouco trabalhoso, mas assim você tem muito mais chance do que trabalhar só no Instagram, que você vai brigar com muita gente que é muito difícil você conseguir essa atenção por lá. Tem que andar um pouquinho mais, elaborar um pouquinho mais o projeto. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui, tô selecionando alinhada junto com a sua resposta. Tem uma pergunta que é simples, é curta e grossa. Rafael, o que devo usar? Texto, áudio, vídeo ou imagem? Essa é fácil também, viu? Só tem pergunta fácil. Nossa, depende de muita coisa. O mundo da hipermídia, né? As quatro aí estão no caminho da hipermídia, né? Jakes fala isso só. Pra gente fazer uma narrativa, né? Acho que aquela ideia de fazer uma narrativa transmediática, em vários lugares você colocar. Mas talvez essa pergunta aí pode ser, inclusive, para o Instagram, que a galera tem dúvida. Eu boto foto no Instagram ou boto vídeo no Instagram, né? Muito texto no Instagram, pouco texto no Instagram. Bom, rapidinho, a diferença da foto para o vídeo no Instagram é a seguinte: o vídeo ele entrega muito. E tem uma regra no Instagram que a gente usa, nunca entregue tudo no Instagram, sempre entregue pouco, pílulas e tal, para transformar e manter a audiência. Quando você faz um vídeo, você entrega muita informação. Quando você entrega muita informação, as pessoas dificilmente elas comentam, né, elas têm dúvidas ou elas participam, porque elas já consumiram muita informação. Então, hoje, o algoritmo do Instagram obriga você a comentar, compartilhar e salvar. Antigamente era olhar, né, e dar o like. Agora, isso ficou menos importante e salvar e enviar para as pessoas e comentar ficou mais importante. Você está vendo um monte de gente mendigando comentários aí no Instagram, né? Quem curtiu, comenta, não sei o quê, fazendo perguntas o tempo todo, que o algoritmo está pedindo isso. Quando você coloca uma imagem no Instagram ou uma sequência carrossel no Instagram, gerando algumas dúvidas, as pessoas comentam na sequência, querendo saber um pouco mais, né? Então, depende. Numa estratégia legal, você mixar, né? Usar menos vídeo até, usar o vídeo uma vez na semana e depois usar mais o carrossel, ou usar um pouquinho mais de imagem, mas que desperte curiosidade para que as pessoas possam participar mais do seu conteúdo, né? Textão, o Instagram não gosta de textão, porém, eu acho que depende muito do seu negócio. Às vezes você precisa explicar coisas mesmo, né? O ideal para o Instagram são tipo Twitter, né? 140 caracteres, até 300 caracteres, ele acha interessante. Depois, mais do que isso, ele já avisa, muito texto você vai patrocinar, por exemplo. Porém, tem gente, por exemplo, tem um que fez curso comigo, o Rony, ele é de operações especiais de polícia, criou um Instagram, bombou, porque é um assunto interessante, tiro, porrada, bomba, a galera gosta de ver aquilo lá, ele é especial de polícia, mostrando as ações de policiais,
ele rapidamente subiu no Instagram muito, porque era um conteúdo interessante, e ele faz muito texto motivacional, né? A ideia dele é falar, poxa, nunca desista, é sempre importante seguir. E os textos são grandes. E o texto grande dele gera muita resposta, que é muito legal isso. Então, depende do seu conteúdo. É possível textão? É. Se a sua audiência aceitar o textão. Se não, textinho pequeno. E se você quiser explicar mais um pouquinho, bota no carrossel. Eu adoro usar carrossel. No meu Instagram, pessoal, eu uso muito carrossel, que entrega um monte de coisa e a gente acostumou a passar para o lado. A gente desacostumou a ler e acostumou a passar para o lado do carrossel, porque com a sequência de imagens, a gente fica mais atraído. Boa dica, bem prática essa, gostei. Vou usar no meu Instagram também essa dica aí, viu? Bom, a outra é a seguinte, no caso de organizações do terceiro setor, assim, que trabalham com doação, você teria alguma recomendação específica? Ou seja, as organizações que precisam de doação para funcionar e que não tem cliente, não tem recurso, ela atua numa causa. O que você teria alguma dica assim que você teria para esse tipo de organização? Como elas podem operar no meio digital? Seu áudio, Rafael, seu áudio está fechado. Pronto? Abriu. Deu? Beleza. Eu tenho uma dica assim. Vamos supor que a organização seja no Paranoá, vamos dizer. Se eu fosse a organização, eu dava uma volta para pessoas que moram no Paranoá, nas redes sociais, e não é pessoa famosa, não. Eu acho que os nano-influenciadores, qualquer um de nós, ele pode ser um grande... pode propagar muito as informações. Eu faria convites para que a pessoa fosse o influenciador da organização. A gente tem um negócio muito interessante, que quando alguém convida a gente para ser influenciador, a gente fica feliz, assim, nossa, você é influenciador, porque é uma palavra, tá? Imagina se você escolher pessoas que vão ficar animadas com isso. Aí falava, você queria que você fosse influenciador disso para essa campanha. Seleciona 20, 30, cria a campanha, seleciona esses 30 micro-influenciadores, cada um vai ter 1.000 seguidores, a gente já tinha aí casa de 30 mil pessoas aí em um raio, né, do Paranoá, por exemplo, e aí ele move a ação em cima dessa galera. Cara, isso funciona, os nanos, micro, funcionam muito bem, você não precisa estar vinculado a um sertanejo, a um cantor sertanejo. E melhor ainda, a galera que é de igreja, que canta gospel, eles estão fazendo lives direto, a galera gospel. E o pessoal da igreja tem essa função social que eu acho extremamente interessante. E assim, igreja, qualquer uma, cara, qualquer uma, avisa, por exemplo, sei lá, Rafael cantor gospel, eu estou fazendo umas livezinhas, minha live tem 200 pessoas que assistem, ótimo, esse vai ser um dos meus que eu vou chamar para fazer isso para mim, porque a nossa organização, e a gente quer ajudar, a gente só quer facilidade para isso. Tipo assim, se vier aqui na minha casa o processo eu entrego, a gente tem isso, né? Vou ser sincero. Então, se você transforma pessoas em pessoas de frente, com potencial, bota na cabeça delas que ela tem um potencial para fazer essa ação acontecer, eles compram a ideia, cara. Eu acho que se fizesse isso, podia dar rock. Eu estou no campo das ideias, né? Não posso dar certeza que isso dá certo, mas é uma possibilidade. Claro, não, claro. Acho que são dicas práticas e o empreendedor, como ele bem sabe, e nesse caso aí um empreendedor social do terceiro setor que tem novos desafios, ele sabe que ele tem que testar muita coisa e às vezes é na tentativa e erro mesmo que se aprende aí no universo do empreendedorismo. Olha, nós temos 12 minutos ainda, Rafael, e eu tenho duas perguntas e um pedido para você. Então eu vou fazer o seguinte: você é bom com tempo para administrar tempo? Seu microfone está fechado, Rafael. Peraí. Pronto. Vamos lá. Ó, 12 minutos eu tenho? você vai ter 12 minutos, eu vou fazer as duas perguntas e um pedido. E aí você vai administrar. Beleza. Eu te aviso qualquer coisa. A primeira pergunta é a seguinte: quais são as redes sociais para ficar de olho que estão surgindo? Cite pelo menos uma rede social assim que o empreendedor já deve ficar de olho, já deve começar a fazer algum teste e se der tempo, né? O que tem de bom, o que tem de ruim.
Essa pergunta, essa outra aqui, é um pouco ampla, então você administra da melhor forma, né? Se você poderia dar algumas dicas sobre hashtags. Então, é bem ampla a pergunta, né? Dar dicas sobre hashtags. Então, aí você também talvez fale duas, três dicas aí. E o pedido que eu tenho é o seguinte, para você finalizar deixando dicas aí de livros, de canais no YouTube, de redes sociais, para que as pessoas, depois que terminarem o nosso papo de hoje, para que elas possam aprofundar esse diálogo que nós tivemos. Beleza, professor, vamos lá. Ficar de olho na rede social. A rede social do momento é o TikTok, né? Só que o TikTok, ele é o seguinte, o Instagram era um TikTok antigamente porque o orgânico era muito amplo, né? Agora ele vetou o orgânico, assim como fez com o Facebook, mesmo dono, né? Mesma regra. Hoje em dia a gente precisa pagar para crescer no Instagram. O TikTok não, tá livre, aberto, grande. O problema do TikTok é, a gente, como marca, a gente ainda tem dificuldade de operar lá. Muito conteúdo engraçadinho, muita coisa rápida, então é um pouco difícil de operar lá sobre isso. Para mim, o YouTube é a rede social mais incrível que tem, é a mais interessante, é a que menos tem ponto negativo. O ponto negativo dela é produzir, por causa do vídeo, né? Mas a galera hoje está tendo muita... Eu acho que a gente está produzindo muita coisa. Tenho certeza que quem está ouvindo aí está tendo que produzir coisas que ele nem imaginava com o próprio celular. Eu acho que consegue. Criar conteúdo para o YouTube é a mais interessante que tem. Você consegue, para todas as redes sociais, jogar para lá, né? Eu ficaria de olho nessas duas redes, com certeza, mas o TikTok depende muito do seu negócio, né? Você vai brigar com muita gente estranha por aí. O Pinterest, que está aqui no Brasil, a gente usa pouco, que é mais para a galera de arte também, eu gosto muito dele. E o LinkedIn, se o seu negócio for mais... o LinkedIn você consegue contatar o CEO de várias empresas, os diretores de várias empresas. Se for esse o seu caminho, o LinkedIn é muito interessante, tem uma função parecida com o Facebook, porém, o público lá é um pouco diferente, a gente colocou aquela postura um pouco mais séria, mas não precisa ser tão sério no LinkedIn assim, porém, ele é um pouco mais formal, né? Você tem ali pessoas que têm um interesse, enfim, mais empresarial, coisas assim, né? Eu acho que a gente está muito por aqui com o Instagram, ele é demais, acho que está na hora de a gente começar a folgar, sair um pouquinho dele, e a gente não vai conseguir por um bom tempo, mas a gente está folgando um pouquinho dele e a gente tem essa condição. Então, essas três aí, fica de olho, dependendo do que você tem como negócio. Por hashtag, cara, hashtag, eu já fiz vários testes com hashtag, sem hashtag. Muitas vezes, eu acho, quando você coloca a hashtag no seu Instagram, uma galera que automatizou, já viu quando você terminou de postar, um monte de gente já curtiu? Aquele é automatizado, né? Muita gente que tem lá nome, sei lá o quê, tá em inglês, é um francês, sei lá, curtiu você porque você marcou uma hashtag e ele mandou automatizar as curtidas da hashtag dele em algum programa específico. Mas, cara, colocar hashtag dos locais específicos ajuda. O interessante é você botar uma hashtag que não tem muita gente. Por exemplo, você vai botar uma hashtag futebol, tem 10 milhões de pessoas seguindo. Não vai rolar, amigão. Você vai colocar e vai subir muito rápido. Então, você tem que procurar hashtags que tem menos pessoas ali, mas também que não seja 10, 20, né? Então, procura umas hashtags aí que tenha a ver, mas que tenha menos pessoas envolvidas. Eu, por exemplo, eu gosto de trekking, né? Eu gosto dessas coisas, eu sigo algumas hashtags específicas de algumas montanhas, alguns picos, e lá a galera publica menos. Então, lá, por exemplo, uma coisa interessante para aquilo, né? Então, a ideia da hashtag é você brigar menos. E, por exemplo, não coloca Brasil na sua hashtag, você coloca uma região menor. E, cara, pode sapecar de hashtag aí. Tem a galera que fala 5, 10, 15. Eu ainda acho que essas informações pode explorar, não tem limite. Mas, quando coloca muito, assim, só a estética fica ruim. E alguns usam nos comentários, né? Mas, 5, 6, 7 hashtags aí, tá tranquilo, pensando sempre numa que não seja muito explosiva, né? Mas usa hashtag que é importante pra caramba. Bom, quanto ao pedido, vixe. Bom, eu sou um fanático por referência. Os meus alunos, eu obrigo eles a ver referência, não sabe. Porque olha só, como a gente estuda comunicação, o que é o nosso objeto de estudo? É o que a galera está fazendo. O que a galera está fazendo no mundo? O que esse designer pensou? Né? O que essa galera escreveu como um texto legal? O que foi essa ação e essa ação e essa ação? Eu sempre fico... Todos os dias eu passo alguns minutos
vendo. Então, no meu Instagram, eu todo dia posto alguma ação que foi legal. Então, segue lá o Rafa Machado Cunha, que é o meu Instagram. Mas você tem umas coisas que eu gosto muito, que é o Ads of the World. Sempre procuro coisa lá. No Brasil, temos a Update or Die, que é sensacional. É de um grupo de publicitários que eles só vão trazendo informações, deixa a gente de olho. O Clube de Criação de São Paulo, CCSP, é um site também que traz muita coisa do mundo da comunicação. O próprio Mark, né, que tem muita coisa gratuita, tem muita coisa paga, mas são alguns exemplos aí de sites que eu busco e todos os dias eu dou uma olhada lá no que está acontecendo. Então, tem as pesquisas da Kantar, né, tem a Kantar Brasil, que traz muita pesquisa interessantíssima sobre consumidor, sobre mercado. Esses valem muito a pena. Eu não leio muito texto sobre a comunicação de fato. Como eu trabalho com isso todo o tempo, eu acho que o Ócio Criativo é um livro interessante do Domênico, mas eu gosto de ler outras coisas. Eu gosto mais de ler literatura. Eu dou uma passeada sempre que eu posso nas coisas que eu gosto. Eu sempre volto o Freud em alguns momentos. Mas, assim, tem uns livros de autoajuda que a galera critica. Eu já critiquei muito, né? Eu fiz a formação em letras e era todo crítico de autoajuda, mas, cara, nada disso. Tem muita coisa extremamente importante, como ficar milionário de tal forma. Ali é uma leitura rápida, normalmente eles escrevem de um jeito super simples, você bate o olho e consegue ler. Esses textos sempre ajudam, assim, né? Eu não gosto de ler coisas relativas a muito sentimento, né? Eu gosto de ir para... Quando eu quero ouvir coisa de sentimento, eu vou para a literatura. Para as outras coisas, eu quero ver prática, eu quero ver ação. Então, os livros eu gosto mais desses literatos. Estava até com um aqui do Maurice Blanchot, que é um livro difícil, que é A Conversa Infinita e a Palavra Plural. Dois livros que esse livro, A Palavra Plural, é sinistro, difícil, mas super lindo, como a palavra pode... Cara, uma palavra você alcança tudo no mundo. Podcast, você pode ouvir o meu podcast, o Comunica Criativo. Toda semana eu trago um profissional de outras áreas de comunicação para falar sobre criatividade e inovação. Eu e o Pedro Nunes, a gente entrevista, a gente fala de criatividade, a gente fala sobre a comunicação lá no Comunica Criativo, mas também eu gosto muito eu sempre acompanho desses, o Brainstorm Mob, são podcasts também que trazem coisas legais. Tem uma coisa que eu faço no mundo da comunicação que é ver os portfólios dos criativos, né? Tem um podcast que é lindo, maravilhoso, mas ele é mais para a galera da criação, que é o Na Salinha. Mas vale a pena você ver o nome dos criativos lá, e todos que são entrevistados são super criativo premiado. Eu pego esses criativos e vou olhar o portfólio deles. Eu tenho uma lista aqui de 30 criativos, eu vou ver o portfólio deles, a galera faz propaganda da Burger, da Nike, tudo isso. Eu vou lá no portfólio deles e vejo o que eles estão fazendo desde sempre. Eu fico de olho que eles fazem e para mim é uma referência linda, maravilhosa. Também tem um canal no YouTube que eu dou insights criativos. Eu já estava terceiro lá com os insights criativos, que eu mostro 3 propagandas ou ideias geniais para aumentar seu insight criativo. E lá também tem um curso de Photoshop básico, está lá disponível para todo mundo, que eu entreguei. Então, são essas. Livro, podcast. Vale a pena ter básico, está lá disponível para todo mundo, que eu entreguei. Estou super orgulhoso disso, porque já com documentário bom, documentário abre a nossa mente. Documentário e podcast são duas coisas que valem muito a pena investir o tempo, de verdade. Você vê, hoje em dia a gente está na época do documentário que é coisas absurdas. Uma ideia maluca como o Tiger King, mas tem muito documentário legal. Sim, a dica para você aprender coisas de uma forma interessante é ver um tanto desses documentários e podcasts aí. Então, Comunica Criativo, o meu podcast, Rafa Machado Cunha, o meu Instagram, e o Comunica aí, Professor, meu canal do YouTube. Opa, pronto. É isso aí, professor. 10 minutos, hein? Pô, parabéns, hein? Olha, gente. Uma corrida aqui.
Não, mas foi muito bom, foi muito boa fala, foi muito boa a exposição, várias dicas, inclusive eu anotei algumas coisas aqui para eu seguir. Eu tenho a vantagem de pedir dica para você, né? Eu posso pedir direto pelo seu WhatsApp. Bom, gente, É então verdade. agradecer a presença do comunicador criativo e professor Rafael Machado, que esteve aqui conosco hoje, falando um pouco sobre muito mais do que publicidade digital, né? Falando sobre comunicação digital. Muito obrigado, Rafael. Agradecer ao Lenilson, nosso intérprete, muito obrigado por ter enriquecido a nossa comunicação e agradecer a quem assistiu a gente, lembrando que esse é mais uma edição do Diálogos para o Impacto, uma iniciativa da pós-graduação em Impacto, Inovação e Empreendedorismo Social do UDF, Centro Universitário UDF, com apoio do Impact Hub Brasília. A 8ª edição, nós só teremos 10 edições, depois nós vamos repensar o modelo, como vai funcionar depois da pandemia, aí no mês de junho para frente, mas a 8ª edição é na quarta-feira que vem, e nós teremos conosco a Suliane Halber, professora, que vai falar sobre comunicação consciente. Nos vemos lá, tá bom, pessoal? Quem assistiu no Facebook e quiser participar da sala para enviar perguntas, cadastre-se no www.mudevoseumundo.com/diálogos. Aí você se cadastra e você pode entrar nessa sala que nós estamos para enviar as perguntas conforme elas foram enviadas aqui. Rafael, muito obrigado. Lenilson, muito obrigado. Quem nos assistiu, muito obrigado. A gente se vê na próxima quarta-feira aqui no Diálogos. Tchau, tchau, gente. Valeu.